Pessoal, vamos lá para uma aula bem rapidinha que eu preciso trazer para vocês. E muita gente me perguntou, Marcelo, como é que você anota as escalações das equipes para narrar o futebol? Eu peguei aqui uma escalação que eu realmente tinha anotado, tirei uma foto para a gente exemplificar, porque eu gosto do exemplo. Essa é a forma com que eu anoto as escalações. Isso aqui eu já tinha feito algumas anotações, inclusive, depois do final da partida. Pode ver que no canto esquerdo da tabela tem um A, e ali na escalação do Fortaleza são os cartões amarelos, que eu deixo para anotar ao lado. No lado do Náutico tem um cartão vermelho. Os nomes riscados são as expulsões. Mas vamos lá, eu vou explicar, gente, porque é uma coisa que todo mundo vai ter que fazer, tá? Anotar as escalações das equipes com o numeral bem certinho para vocês poder transmitir a partida ao longo do jogo e citando os personagens que estão de posse da bola ou participando de determinada jogada, certo? Vamos começar aqui pela parte de cima. Gente, nessa folha da escalação vocês anotem o máximo de informações que vocês puderem. Lembrem, o narrador é responsável por segurar a jornada esportiva, então ele vai ter que ter argumento para durante todo o jogo estar trazendo as informações, correto? Podem perceber que aqui na parte bem de cima da minha anotação, eu já anotei ali que esse é o jogo de semifinal, jogo de ida, e a volta vai ser no dia 21 de abril na Arena Castelão, às 21 horas. É uma informação que eu posso estar trazendo ao longo de toda a partida, tá? Vou girar o tempo e placar, por exemplo. Placar de 1-0 para a equipe do Náutico, segundo tempo de jogo. O jogo vai dando a classificação para a equipe do Fortaleza, que vence por 1-0 para a próxima fase da competição. Lembrando que o jogo da volta é na próxima quarta-feira, dia 21 de abril, 9 da noite, no Castelão, com transmissão aqui da nossa equipe esportiva. Entendeu? Já temos uma informação ali que você pode estar trazendo ao longo de todo o jogo, certo? A escalação em si, gente, se você conversar com 10 narradores, cada narrador vai ter a forma diferente de montar a sua escalação. Tem gente que prefere desenhar um campinho de futebol, desenhar um rostinho, colocar o número do cidadão, colocar o nome do jogador e a posição dele. Eu, particularmente, faço assim, coloco em ordem, preferencialmente por ordem numeral. Normalmente as escalações são um pouco bagunçadas, com essa moda do jogador escolher a camiseta dele, então eu venho colocando por posições. Veja que eu começo ali com, vamos pegar o Fortaleza, ó, com o goleiro, mais 2 na defensiva, Dudu e Benevenuto, né? Depois já vou partindo ali para Tobias e Escobar, já vou trazendo aqui o meio de campo, já vou trazendo as alas, os laterais e depois, por fim, o ataque. Cada narrador vai ter a sua forma. Eu costumo fazer um desenho, deixo 2 linhas laterais, essas linhas que eu estou destacando para você aí, para justamente você poder fazer uma anotação do lado, de quem fez o gol, com quantos minutos foi marcado esse gol. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu botar a parte de baixo da tabela aqui para vocês verem uma outra situação bem interessante que eu costumo trazer aqui, ó. Aqui nessa parte de baixo eu costumo anotar ali os reservas que entram. Eu normalmente não tenho nessa folha de escalação a anotação do time reserva, tá? Eu vou disponibilizar aqui, ó, dá uma olhada nesse material. Esse material é, por exemplo, o material que as equipes disponibilizam normalmente nos seus sites, nas suas plataformas de divulgação. Eu pegar esse material do Náutico aqui, ó, por exemplo, para essa partida o Náutico disponibilizou essa escalação aqui, ó. Eles disponibilizam um press kit. Sempre antes de cada partida, se for minimamente profissional a transmissão, vai ter esse material para vocês terem junto. Na escalação de vocês, eu recomendo que vocês coloquem só quem sai jogando e depois já anotem quem fez quem foi substituído. Eu tenho riscado ali os jogadores que foram expulsos e que foram substituídos. Mas isso cada um de vocês vai definir de uma maneira que vocês se encontrem. Não reparem a letra, tá? Não reparem minha letra. A letra quem tem que entender sou eu. Ou, no caso, quem fez a anotação, o narrador. Eu costumo ter outros materiais, outras folhas, como essa, por exemplo, da escalação, que eu mostrei agora. Deixa eu pôr na tela de novo para vocês. Que ali você tem um monte de informação para você ir dando. Tem o número dos jogadores que estão no banco de reservas, que eventualmente podem estar substituindo, né, ou sendo substituídos. Tem o nome dos técnicos, eu coloco ali embaixo, logo embaixo o nome do técnico. Eu até não anotei o nome do técnico do Náutico, mas anotei o do Vojvoda, técnico da equipe do Fortaleza. E ali do lado do Vitor Rangel e do William, eu anotei que eles fizeram os gols e quanto tempo eles fizeram os gols. Vocês viram que lá em cima eu já tinha anotado o resultado, né? Por quê? Porque eu tenho isso normalmente
numa folha de rascunho minha, e eu costumo ir deixando lá. Quando eu precisar de uma informação daquele jogo, depois do jogo eu sempre ainda faço mais alguma anotação nessas linhas de baixo e tem informações desse jogo para buscar em algum outro momento. Tem narradores que inclusive arquivam isso, digitalizam isso. Eu costumo segurar até o fim do campeonato para a gente ter uma base. Mas enfim, então tirando a dúvida de vocês, que era essa questão da escalação, como anotar as escalações, gente, cada um tem um jeito, o meu jeito é esse, podem copiar e depois vão adaptando da maneira com que vocês achar melhor. Mas quanto mais informações do jogo vocês tiverem para trazer para a sua audiência, melhor ainda. Por exemplo, nesse jogo a gente pode anotar várias coisas, né? Um jogo que vale vaga para semifinal, um jogo que vale vaga para a próxima fase, é o jogo de ida, tem o jogo da volta, ou seja, não faltam aí situações para você estar anotando, né, em relação às partidas que vocês vão estar transmitindo, justamente para ter argumentação durante o desempenho da função de vocês, que é de narrar e contar para a torcida o que está acontecendo. Combinado, gente? Eu vou deixar um material de apoio sobre essa aula para você lá. Não deixe de baixar, imprimir, ler, rever quantas vezes for preciso também essa videoaula aqui, tá bom? Não deixe de me seguir no Instagram, @repórtermarcelomarcos. Estou lá com algum conteúdo para vocês lá extra, para vocês verem um pouquinho do meu trabalho também dos bastidores. Fechou, gente? Era uma aula rapidinha, mas que precisava ser passada para vocês, porque esclarece e tira dúvida de muita gente, não é mesmo? Um abraço.